Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a essa nossa aula sobre a crise da morte, sobre o sétimo caso. Interessante porque aprenderemos e reviveremos ou recordaremos muito do que nós já estudamos e que são informações que vão sedimentando, fortalecendo o nosso conhecimento sobre o mundo espiritual. Vamos à nossa aula então. Nessa aula eu falarei sobre pessoas com limitada cultura intelectual, ignorantes que são da doutrina espírita, mas que são sim médiuns inconscientes, médiuns que estão aprendendo a compreender. Esses médiuns ignorantes de seus dons e com uma limitada cultura intelectual podem sofrer a influência contínua de espíritos, na maioria das vezes, espíritos obsessores que atrapalham a sua vida. Esses médiuns com essa cultura limitada precisam receber orientação sobre o que acontece com eles e como lidar com essas situações. Orientar essas pessoas para o exercício seguro da psicografia ajudará em muito no desenvolvimento da mediunidade, na sua segurança, no seu equilíbrio e na melhoria da sua vida cotidiana. Comumente, esses médiuns não são capazes de redigir por si só uma composição qualquer, e nada sabendo no que diz respeito às experiências mediúnicas, eles devem submeter as mensagens que chegam até eles para alguém que tenha competência na matéria. É preciso levar para alguém que tenha experiência em ler e interpretar e analisar. Quando as mensagens são de espíritos familiares, a identificação pessoal do espírito se faz necessária. Em outros casos, não é necessário, mas o familiar precisa sim procurar saber quem é. Quando as informações parecem absurdas, podemos solicitar a um outro espírito explicações a respeito dessa comunicação para que determinados pontos duvidosos sejam esclarecidos. Comumente chamamos um espírito guia, ou do médium ou do grupo. Sobre a primeira manifestação do espírito, vamos ver como acontece. O espírito que vai se manifestar pela primeira vez. Quando o espírito se manifesta pela primeira vez, e quando ele entra em contato com os fluidos do médium, é comum que ele reviva, mesmo que parcialmente, as condições do momento da sua morte. E ao reviver o momento da sua morte, ele transmite para o médium tudo aquilo que ele sentiu naqueles últimos instantes. Se ele morreu em um acidente, em uma explosão, e nesses últimos instantes ele sofreu convulsões intensas, essas convulsões, no primeiro contato com o médium, se manifestarão, e a mão do médium vai pular de um lado para o outro, sem nenhum controle, como se estivesse também convulsionando, de acordo com a morte do espírito. O médium não sofrerá nenhuma complicação para a sua saúde, não lhe causará nenhum dano, pois alguns minutos após, essas convulsões acabam, porque o espírito vai se adaptando aos fluidos vitais do médium encarnado que ali se apresenta para a mensagem. A pergunta é, por que é que isso acontece? O espírito, embora não pareça, ele está perfeitamente bem. Mas, ao fazer contato com os fluidos vitais do médium e pensando na sua morte, o espírito não consegue evitar sentir aquilo que sentiu no momento da sua morte. Como eu disse, se a morte foi violenta e foi acompanhada de tremores, de convulsões, esses tremores, essas convulsões, passarão para o médium, porque é aquilo que o espírito sentiu. E como eu disse, não significa que o espírito não esteja bem. Pode ser que ele não esteja bem, mas são lembranças que foram despertadas ao contato do fluido vital do médium.
e traz sim tudo aquilo que ele sentiu naquele momento. E não é raro o espírito se sentir em perfeito estado de saúde alguns minutos depois, mesmo tendo uma morte violenta ou traumática. Pode ver a si mesmo, por exemplo, trajando a roupa que estava usando no momento da sua morte. Esse contato com o fluido vital do médium proporciona esse reequilíbrio. É comum que os primeiros pensamentos do espírito sejam direcionados à sua família, aos seus filhos, à esposa, e ao pensar neles, ele é transportado imediatamente para a sua casa, onde ele contempla os seus entes queridos, que podem estar dormindo ou que estão nos seus afazeres do cotidiano, do seu dia a dia. Mas um fato que é muito curioso e que acontece com os espíritos, ele vê os encarnados como se estivesse olhando com os olhos do corpo, embora não esteja mais no corpo. Mas ele vê nitidamente como nós vemos uns aos outros. E também acontece de, ao pensar em outro ente querido, como a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, logo o espírito se encontra ao seu lado, fala com eles, mas nenhum sinal recebe de que foi ouvido. E isso pode ser muito frustrante e mesmo incompreensível para aqueles espíritos que não se deram conta da própria morte. Mas aqueles espíritos que sabem que estão mortos, que têm consciência da sua morte, conseguem analisar as diversas possibilidades da sua situação recente, nova. Percebem que pode ser transportado para o lar dos seus familiares e, ao mesmo tempo, não tenham saído do lugar da sua morte, uma bilocação do próprio espírito. Ao saber-se morto, passa diante de si, dos seus olhos, da sua mente, da sua consciência, todos os acontecimentos da sua vida, em especial aqueles acontecimentos em que ele se comportou mal, em que ele cometeu alguns erros ou atrocidades. Notam também que um ou mais espíritos estão vindo ao seu encontro e ele não consegue reconhecer esses espíritos de imediato. Se for um familiar, um pai, uma mãe, um avô, eles se emocionam e choram em seus braços, mas só vão reconhecê-los quando esses espíritos falarem com ele. Outro fator é que pouco ou nada consegue dizer sobre o tempo em que permanece nesse estado, e o que relatam é que, durante esse tempo, deixam de ver e ouvir, por exemplo, o ruído das explosões, o ruído daquilo que estava acontecendo no momento da sua morte. É que como se tudo desaparecesse. E também relatam que os pensamentos daqueles que presenciaram a sua morte se tornam visíveis para ele como espírito. E o quanto essas pessoas ficaram impressionadas, o que elas sentem. Ainda nesses minutos iniciais, o espírito está vendo tudo como se estivesse utilizando os olhos do corpo. Entretanto, o estado em que ele se encontra é de plena confusão, de ideias, enquanto ele permanece no lugar de sua morte. Tudo aquilo que o rodeia parece ser muito nítido, e ao mesmo tempo, tudo aquilo que o rodeia é muito incerto. É um estágio, um momento de grande confusão, de grande processo de reequilíbrio mental. Os espíritos amigos e familiares permanecem ao seu lado, aguardando que o reequilíbrio mental se concretize, para depois esse espírito ser conduzido ao local em que permanecerá na companhia de outros espíritos familiares, amigos. Cabe aqui abordar o aspecto das visitas que os espíritos realizam entre si em localidades diferentes, já no mundo espiritual. Para isso, basta que eles formulem intensamente o desejo de estar com alguém em outra localidade na espiritualidade e, simultaneamente,
com a rapidez de um relâmpago, esses espíritos se encontram no local desejado em milésimos de segundo, junto àqueles que eles desejam visitar. Quanto àqueles que estão mortos, mas não perceberam, não sabem que morreram, acreditam que estão sonhando e não se inteiram, não têm consciência imediata da própria morte. Mas aqueles que sabem que estão mortos não conseguem compreender o fato de eles serem absolutamente o mesmo que eles foram quando estavam vivos, quando estavam na carne. Principalmente se jamais cogitaram das condições prováveis da vida espiritual. Embora eles possam ter pensado algumas vezes sobre o que acontece após a morte, mas se encontram muito longe da verdade. Trazem em suas mentes a imagem de coros de anjos, de harpas angelicais, como ensinam as escrituras consideradas sagradas. Se torna incompreensível para o espírito se ver e se sentir absolutamente a mesma pessoa de antes, quando vivo na carne. E, na realidade, ele se percebe também transformado em uma espécie de sombra, de um vulto, de algo que é impalpável. É preciso muita atenção sobre o que eu vou descrever agora, sobre a circunstância de que quando o espírito vem ver os encarnados, quando ele vem visitar os familiares encarnados, esse espírito vai ver os encarnados como se fossem sombras, enquanto ele, espírito, não é uma sombra, ele é concreto, ele é completamente visível para si. Quando o mal acaba de morrer, o espírito vai ver os encarnados quando os via quando vivo. Pouco a pouco, os encarnados vão se esvanecendo, até que não passam de sombras para o espírito. Explico melhor. Você percebeu que os espíritos conseguem distinguir nos encarnados apenas a parte destinada que vai sobreviver à morte do corpo? Para os espíritos nós somos sombras. Para nós os espíritos são sombras. Existe realmente uma vida eterna? Essa é uma pergunta que se faz. Aqueles que viveram na Terra uma vida honesta e virtuosa vão para um lugar que pode sim ser comparado a um paraíso. E aqueles cuja existência foi depravada e má vão acabar em outro lugar que se pode definir como um inferno. Mas tudo são construções mentais. Os espíritos também estão sempre ocupados, mas eles suspendem o trabalho quando eles se sentem cansados. Mas eles nos dizem que não é o cansaço que nós experimentamos aqui na Terra. É muito diferente. E quando eles estão cansados, eles procuram se distrair segundo os seus pendores, segundo aquilo que eles gostam. A maioria deles afirmam que não gostariam de retornar para a carne, e se soubessem o que sabem, viveriam de maneira muito diferente do que viveram quando estavam vivos, quando estavam encarnados. Vou fazer um resumo de tudo o que eu disse acima para que possa reforçar o entendimento. Quando o espírito sabe que chegou a hora da sua morte, e se essa morte foi traumática, violenta, ele revive esses momentos e daí os tremores convulsivos da mão do médium, que tanto impressionam os presentes. A mão está convulsiva, o corpo do médium está convulsivo, mas é apenas momentâneo. A crise da morte, portanto, fundamentalmente é a mesma para todos. Contudo, no caso daqueles que morrem de maneira quase fulminante, as coisas são um pouco diferentes, mas não muito. De qualquer forma, passam pela crise da morte. No momento final, o corpo etéreo
o perispírito começa gradualmente a se libertar do corpo de carne, à medida que a vitalidade vai abandonando o corpo de carne. Não há mais fluido vital para sustentar. No momento em que o corpo etéreo se liberta do corpo de carne, outros espíritos chegam para atuar, para auxiliar o recém-desencarnado. É semelhante a um nascimento, em tudo parecido ao de uma criança que nasce aqui no mundo material. Precisa de auxiliares para acudi-lo. O espírito está aturdido, desorientado, com medo, e quase sempre ele acredita que está sonhando. O primeiro trabalho da espiritualidade é convencê-lo de que ele não está morto. E aí, os parentes do recém-chegado estão encarregados dessa etapa inicial, confirmando que ele não está mais no mundo de carne e de que ele não está sonhando. Quanto ao se transportar imediatamente e ver e conversar com as pessoas logo após a morte, o instante seguinte ainda está impregnado de fluidos humanos, mantendo-se em relação direta com o mundo terrestre. Mas, ao mesmo tempo, ele está despojado do corpo físico e revestido unicamente pelo corpo etéreo, pelo perispírito. Assim, basta que ele dirija o pensamento a determinado lugar para que seja instantaneamente transferido para onde o seu pensamento e a sua vontade o levam. Se o primeiro pensamento é dirigido com grande afeto, com grande carinho para a sua família, ele se encontra instantaneamente com a família. E ainda estando impregnado dos fluidos vitais, ele pode ver os familiares com os olhos do corpo, porque ainda há fluido vital nele. Por isso que ele não vê como vultos. Quando se refere ver passar diante dos seus olhos todos os acontecimentos da sua vida, e em particular aqueles em que ele se comportou mal, este é um fenômeno notável da existência espiritual, confirmando que ele sim está morto no corpo físico. É como um prelúdio a que todos nós temos que nos submeter no que diz respeito às nossas faltas. Essa visão, ela vai se desenrolando diante de nós muito rápida, mas ela vai nos oprimindo pelo seu volume e vai nos abalando e nos impressionando pela sua intensidade. É isso que nos deixa desconfortável. Quase sempre nós nos vemos tais quais nós fomos quando do momento em que nós viemos do berço ao túmulo. Consequência de uma circunstância natural da existência terrena, durante a qual toda a ação que nós executamos, todo o pensamento que nós formulamos, seja para o bem, seja para o mal, fica registrado de uma forma indelével no perispírito vitalizado que nos impregna o organismo e fica impresso e fixo desde o nosso nascimento até a nossa morte. Tudo que vivemos, tudo que pensamos, fica impresso no nosso perispírito. Quando o espírito se refere sobre o tempo indeterminado, para nós é um instante do nosso tempo, mas para ele o tempo está diretamente relacionado pela intensidade dos acontecimentos, onde os segundos podem parecer horas, horas podem parecer dias, dias podem parecer anos. A princípio, ele não consegue reconhecer os familiares, e isso é frequente, pois eles não esperam encontrar os seus parentes, e o aspecto dos familiares mudou, porque entre os espíritos existe um desenvolvimento do corpo etéreo inverso ao da criança quando nasce entre nós, que cresce até se tornar adulto e maduro. É assim que acontece entre nós. A criança nasce, cresce e se torna madura. Na espiritualidade, aquele que é idoso
vai rejuvenescendo até alcançar uma idade viril adequada. Portanto, quando um pai morre e muitos anos depois o filho também morre, o pai está rejuvenescido, está mais bonito, está jovem, como ele era na terra, e só será reconhecido pelo espírito recém-desencarnado quando o pai se dirigir a ele, chamando-o pelo nome, chamando-o de filho. Aí ele reconhece aquele jovem como seu pai. Ninguém, portanto, pode ser enganado no mundo espiritual ou se enganar. O espírito pode ver o que pensam as outras pessoas encarnadas, porque na vida espiritual a transmissão do pensamento é a forma normal de conversação entre os espíritos. Muitos pensamentos vão se exteriorizando da fronte daqueles que o está formulando, revestindo e se construindo concretamente, correspondentes à ideia pensada, ao desejo pensado, formas que todos os espíritos percebem, tanto aqueles que são espíritos bons e aqueles que ainda não são bons. Quando informam, por exemplo, que vivem em uma habitação com o pai, com a família, isso é exato, pois no mundo espiritual o pensamento e a vontade são forças por meio das quais se pode criar aquilo que se deseja. Uma casa, um instrumento, algo que seja concreto para eles. Voltando, portanto, aos médiuns improvisados, inteiramente ignorados das doutrinas espiritualistas e que recebem mensagens que são concordantes em todos os detalhes, elas coincidem com as narrativas do mesmo gênero de médiuns já experimentados, isso mostra que são personalidades que ali estão. Assim sendo, as personalidades mediúnicas que se comunicam não podem ser personificações subconscientes do médium, caso em que, é claro, deveriam se contradizer mutuamente. Quando são personalidades do próprio médium, elas se contradizem, o que chamamos de animismo. Tem elas, portanto, que ser consideradas como espíritos de mortos que tiram de uma experiência comum as informações que dão, o que lhes explica a concordância. Cada espírito trará a informação de acordo com aquilo que está vivenciando. Está entendido, portanto, que quando se fala de concordância, nós não devemos esquecer que devem ser consideradas relativamente às condições espirituais em que se acham as personalidades que estão se comunicando. Isto é, que uma entidade desencarnada, moralmente normal, se achará de acordo com as outras entidades que participam da sua natureza, quanto à descrição que ela está fazendo do meio radioso onde ela se encontra. Contrariamente, uma entidade moralmente depravada estará de acordo com todas as outras entidades que participam da sua natureza, quanto à descrição do meio tenebroso, doentio onde eles se encontram. E é isso que é importante nós aprendemos a discernir ao longo dos nossos estudos. E quanto aos mecanismos psicofisiológicos pelos quais as vibrações correspondentes às nossas ações e aos nossos pensamentos que ficam gravadas e fixas no nosso corpo etéreo, no nosso perispírito, o que constituiria o substrato da memória integral existente na subconsciência humana, nós temos que entender que essas vibrações dos pensamentos são sim gravadas, fixadas inapagavelmente no corpo etéreo vitalizado perispírito. Esta última explicação do fenômeno que estou aqui me referindo, ela certamente é verdadeira para o caso da memória integral sobreviver à morte do corpo,
É a única forma de manter-se essa memória integral, registrada de forma inapagável. Aliás, se nós nos lembrarmos de que a substância cerebral existe em condições de processos permanentes e rápidos de transformação, de eliminação, de renovação, não vemos como e não podemos admitir que essa memória orgânica não seja apagada com a morte. As vibrações do pensamento, constitutivos da memória normal e da memória integral do subconsciente, desapareceriam. Portanto, ela está armazenada em outro local. Nessas condições, é forçoso convir em que a afirmação da espiritualidade tem todas as probabilidades de ser verdadeira. Daí nós podemos inferir que a memória integral subconsciente, ela permanece ociosa e sem utilidade durante a existência terrena. Nós não acessamos, porque representa a memória normal da existência espiritual, esperando o momento certo para emergir e se manifestar no meio apropriado, depois da crise da morte. Do mesmo modo que as faculdades supranormais, subconscientes, se conservam inoperantes no curso da existência terrena, porque representam os sentimentos que foram formados de antemão na existência espiritual, esperando o momento de emergirem, de serem exercitadas no meio espiritual após a crise da morte, acessando a memória integral. Portanto, eu estou aqui encerrando essa abordagem de 20 e poucos minutos, trazendo uma série de ilustrações, de informações que espero que possam auxiliar e ajudar nos estudos de vocês, nas pesquisas que realizarão e nas próprias conclusões que inevitavelmente chegarão. Até mais!